Oi, gente, tudo bem? Hoje nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre arte como investimento, segundo o Ateliê de Varrar. Como eu já disse em outros vídeos, vou repetir aqui, eu sou autodidata em artes plásticas e filosofia. E eu tenho por hábito fazer pesquisas em relação aos assuntos que eu tenho que tratar do ateliê e para defender da forma melhor possível os nossos interesses. Ah, por enquanto, o Ateliê de Varrar é um ateliê que faz parte do grupo de pessoas e de artistas que produz de maneira única e exclusiva. Isto significa que, a despeito de toda a mídia e de todas as possibilidades que existem no mercado da gente reproduzir as obras e definitivamente fazer cópias dos trabalhos, por enquanto eu não estou fazendo isso, porque eu prefiro trabalhar com a exclusividade, eu acho mais interessante. Eu acho que a reprodução de obras pode ser significativa no sentido da gente é, divulgar o ateliê, divulgar o nome do ateliê. Mas eu prefiro uma coisa assim, mais intimista, mais pessoal, mais assim, coisa assim, entre conhecidos, entre próximos geograficamente ou entre próximos ideologicamente, né? Quer dizer, uma coisa fundada muito nessa coisa do conhecimento e do entendimento comum entre os envolvidos. A coisa pelas minhas pesquisas, essa coisa de arte como investimento, um trabalho para ser considerado arte, ela deve obedecer a algumas regras. Mas tudo tem mudado muito, porque até o século passado, o que acontecia era que a arte, quer dizer, até o século passado, até a invenção da fotografia, o que era arte, o que era considerado arte, eram as coisas que eram definitivamente uma fotografia do real, ou uma fotografia da natureza. Com a invenção da fotografia, a arte ganha uma nova conotação. E a conotação que o ateliê de Varrar segue é aquela conotação em que eu, através das minhas pesquisas e através dos meus estudos de filosofia e de artes, eu tento passar para as telas, através de técnicas e através de cores, novas ideias, novas concepções. Então, isso não é uma coisa assim que a técnica ela fique muito bem, ela se enquadre muito nos critérios de técnica que existem dentro do mercado. Os trabalhos apresentados pelo Ateliê de Varrar, eles são trabalhos que não seguem uma premissa de material ou de técnica. Eu tento sempre inovar, fazendo experimentações, desenvolvendo ideias de formas e de maneiras que eu acho que fique mais interessante para apresentar para os amigos do ateliê e para os clientes. Então, eu acho que o mais interessante é a gente seguir a coisa do investimento sob o ponto de vista de mercado de arte. Eu vou explicar para vocês como é que eu acho interessante e como é que o Ateliê de Varrar trabalha incessantemente para fazer dos trabalhos do ateliê trabalhos que sejam um investimento. O que se entende por investimento é aquela rotina, ou é aquela possibilidade de você investir X na compra de um produto e esse produto vir a valorizar depois. Pelo que eu soube, através do mercado de arte europeu, que é a minha maior referência, e eu acho muito importante dizer isso, porque eu acho que a Europa já descobriu muita coisa que o Brasil ainda não sabe. E trazer isso de lá para cá eu acho muito importante. Então, o que acontece no mercado de arte europeu
sob o ponto de vista dessa coisa do investimento, que eu pesquisei, que eu encontrei. É o seguinte, quando você tem um trabalho que é produzido em série, que é como eu costumo fazer aqui no Ateliê de Varrar, eu divido toda a minha produção, ela é dividida em séries que contam com, normalmente são de 5 a 12 trabalhos, mais ou menos, cada série. Bom, isso dá duas possibilidades. A primeira é de que o cliente que se apaixona por um trabalho ou por uma série, ele compra a série toda, o que é uma coisa interessante para mim. Ou então ele compra um trabalho só. Isso significa o seguinte: se eu vender hoje um trabalho da série Pontos e Linhas, que é uma série que eu estou trabalhando agora na internet, o trabalho tem, como as telas são de tamanhos variados, os preços também são variados. Isso significa que as telas, os preços vão de 800 a 1.500 reais. Então, suponhamos que eu venda hoje a tela de 800 reais. E os outros trabalhos da série continuam aqui comigo. E aí, daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, eu vendo outro trabalho da série, que hoje custava 1.500, por vários motivos, daqui 2 ou 3 anos ele está custando 2.500 reais. Isso significa que o reajuste que foi feito nesse trabalho que eu vendi daqui a 2, 3 anos, por 2.500, também vai valer para aquele que foi comprado hoje por 800 reais. Então, o mesmo índice de aumento que o outro teve, que o outro trabalho da série teve, esse trabalho que foi vendido hoje também tem esse reajuste. E como isso acontece na prática? Acontece da seguinte maneira: a pessoa que pretende comprar um trabalho do Ateliê de Varrar, ela vai fazer parte de um grupo de pessoas que investiram no Ateliê de Varrar, investiram em uma obra. Isso significa o seguinte: todas as pessoas que compraram daqui do ateliê, elas vão saber, elas vão receber uma lista de pessoas que também compraram, de uma lista de contatos. Por que isso? Porque se você que comprou um trabalho do ateliê hoje, esse rapaz que comprou hoje um trabalho por 800 reais, ele daqui a um ano aparece alguém na casa dele que se apaixona pela tela. Nossa, o cara adorou. Eu quero esse quadro. Aí o sujeito fala assim: mas eu não vou vender não. Aí ele diz: não, mas eu quero, eu adorei, eu me apaixonei, porque em artes plásticas isso é possível. Eu adorei, me apaixonei. Quanto você quer? Ele fala: eu quero 5.000, só para o cara deixar ele. Porque ele tá achando que não vai rolar, que o cara não vai comprar. E o cara paga 5.000. O que significa isso? Que todos os trabalhos do ateliê tiveram uma valorização de quantos por cento? De 800 reais para 5.000. Todos os outros trabalhos tiveram o mesmo valor. E nós precisamos saber disso. Então, a ideia é fazer um grupo, é formar um grupo de pessoas que são do ateliê, porque quando acontecer isso, se acontecer isso, e aqui no ateliê, quando acontecer, porque eu trabalho para que isso aconteça, todos vocês vão saber. Isso é investir em arte. Isso é ganhar com investimento em arte. E vocês podem ter certeza que pode parecer brincadeira, pode parecer assim, uma expectativa futura, pode parecer assim, mas isso é real, isso acontece. No mundo das artes acontece. Quando alguém que coleciona arte, que gosta de arte e tem dinheiro para investir, é exatamente isso que ele vai fazer. Entenderam direitinho? Então tá, esse vídeo, eu estou estudando a possibilidade desse vídeo ficar no privado lá no YouTube, no meu canal, e só ser colocado para as pessoas que estejam dispostas a comprar o trabalho do Ateliê de Varrar e para as pessoas que realmente tenham interesse no meu trabalho e em colecionar arte, tá bom? Então tá, eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, posta aí que a gente vai conversando sobre o assunto. Tá bom? Tchauzinho.